Meu nome é Irmão Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Revelação. Meus amigos, eu estava falando no vídeo anterior, as situações econômicas, não bem econômicas, políticas e sociais e como o nosso meio se transformou. Na verdade, eu não vejo transformações no nosso meio social e físico dessa sociedade multipolar. Por que multipolar? Porque hoje todas as informações derivadas de livros em contextos, elas também se retratam na mistura dos costumes de outros povos que nos colonizaram e que outros que vieram imigrantes para o Brasil. E assim sucessivamente. As pessoas se relacionaram, as pessoas se apaixonaram, criaram os seus filhos e começaram a formar aquela forma, tendência, do aspecto religioso e de filosofias que não param. Mas quando a pessoa ela não consegue absorver toda a cultura, ou ela procura escolher aquela que mais se fascina, como um time de futebol, aí começa a razão de uma situação que se chama extremismo. O extremismo ele pode existir em qualquer lado ou qualquer tipo de filosofia. Se nós, para entender como isso funciona, devemos entender quem foi o primeiro czar russo a se intitular czar russo. Ele foi Ivan IV. Ivan IV foi o primeiro imperador russo a se tornar o czar. Mas como ele fez isso automaticamente? Será que por apenas uma assinatura ele escreveu, assinou e se tornou o czar? Não, meus amigos. Existe aí uma tendência das pessoas acreditarem em que uma pessoa consegue fazer tudo sem ter aqueles que possam assegurar. Imagine uma árvore sem raiz. É assim que as pessoas imaginam. Essa fantasia odiosa. Que por mais que aquele homem seja um ditador, tem que existir alguém que esteja por trás dele, o controlando. Se ele dita a norma, alguém por trás está fazendo o que ele dite. Porque não tem como você imaginar que nem Átila, o rei dos hunos, ou então Gengis Khan, um rei mongol, mongol é uma coisa, russo é outra. Tem gente aí que quando eu fiz matéria falando, tentando, são coisas bem diferentes. Então o que acontece? As pessoas tendem a não entender que o próprio Átila ou o próprio Gengis Khan, eles, por mais sanguinário que fosse, a elite que o mantinha no poder poderia arrumar um jeito de tirar ele do poder sem precisar que eles se exponham. Quer ver uma coisa? Olha só, pense. Vamos imaginar uma pessoa que quer eliminar um alvo. Ele quer eliminar o alvo, Para ele não se colocar à vista, ele vai fazer o quê? Ele vai contratar um grupo para eliminar aquilo ali. Isso é fato. Aí vemos as guerras que surgem no mundo. As empresas, os que querem dominar ou comprar aquela colônia, ou comprar aquelas terras. As guerras surgem assim, por interesses mútuos. E as sociedades que existem, elas podem se comprimir ou se estender. Então havia, quando surgiu os povos, os czares russos, havia uma luta contra o povo romano, a expansão romana. Aí você tem que entender a história. Eu não posso falar isso no vídeo, porque vai ficar um vídeo imenso. Mas vou finalizar. Havia uma disputa entre vários
várias partes do mundo. E o mundo que eu digo, exclui agora a América do Sul, que não existia. Para eles, não existia. Então, inclua só aquelas regiões ali. Europa, Ásia, Ásia Maior. Inclui essas regiões. Então você vai entender o Império Romano, as diferenças sociais, as invasões sucessivas bem-sucedidas, né? E aí você vai entender o que eu estou querendo dizer para vocês. E com o passar dos séculos, isso não mudou. Porque as pessoas, os seus filhos, os seus descendentes, a nata... Quer ver uma coisa? Eu vejo muitas pessoas falando do Egito. Mas as pessoas se esquecem que os faraós, né, não eram deuses, de fato. Mas para eles manterem uma linhagem como se fosse um sangue real, eles, no caso, os seus filhos tinham relação. Eles cresciam, se casavam, né, na forma deles ali, e mantinham seu reinado. Mas com isso veio aquele problema do sangue, né? Porque não todo... Para você ver, você tem casais que não são irmãos, que não são primos, já tem problema, quanto mais quando são irmãos. Então podem nascer aquelas crianças com defeito. Assim também na Índia. Pessoas que têm relações. Então essas coisas têm que ser estudadas, têm que ser mapeadas. Porque senão você pega um cara que posta um vídeo na internet, como esse tal de Nando Moura, que fala 80% da história ele fala merda e 20% ele acerta. Por quê? Porque é um cara que pega partes, né, da história e tenta fazer vincular. E quando você faz isso, você vai mesclando, você cria uma situação ilusória, que não é realidade. Imagine você aí achando que Hitler foi o único responsável por tudo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não, Hitler é o carrasco. Isso é fato. Agora, imagine você, vá para a rua, começa a pregar uma revolução. Pode ficar 20, 30 anos, nada vai acontecer. Você vai ficar lá falando, esse cara é maluco. Esse cara está todo dia aí, esse cara é doido. Agora, pega Hitler. 3 anos, 4 anos, menos que isso. Poxa, não é possível. Não, mas o cara tem não é isso. Ele não tem nada mágico. O que acontece é que ele fez parte de um grupo. Aquele grupo entrou em acordo, que foram os empresários, que foram os donos da terra, que eram os industriais, as indústrias de petróleo, a Coca-Cola, a IBM. Aí foi crescendo, o grupo entrou em contato, fez acordos com aquelas empresas que tinham lá as suas comunicações, que eles é que colocaram. Então o governo americano vai obedecer o quê? Vai obedecer o sistema que resolveu financiar. E os ingleses também. Neville Chamberlain não fez um acordo com Hitler simplesmente porque ele quis. Houve uma reunião, eles acertaram aquilo com ele, assim também como Dardier na França. E Benito Mussolini não chegou ao poder gritando. Apesar de ser um advogado, ele chegou ao poder gritando. Um grupo rico colocou ele no poder. Então, minha gente, o que falta na mente das pessoas é entender a dinâmica da situação. Não é difícil de entender, mas quem dificulta isso, e quem tem interesse em dificultar, é o político que, por muitas vezes, engana as pessoas. Eu me lembro da febre Collor. A coisa Collor era tão nojenta que tinham que fazer um cinema na época, um filme de 8 horas. Porque era a coisa mais nojenta você ficar ouvindo o do Collor Salvador, Collor isso, como ele fosse o único ali responsável. Como ele mexeu com coisas que ele não podia mexer, que ele mexeu e tentou mexer. Né? Ele tentou mexer com os poderosos. Ele tentou mexer com as grandes empresas montadoras de carro. E aí, meu amigo, quando você mexe em onde você não tem que mexer, você passa a não governar. Foi o que aconteceu com o Collor. E é
que o que acontece, o que aconteceu com Kennedy, né? Uma morte bruta, mas sabemos que nenhuma morte ela acontece ao acaso, ela sempre é encomendada de alguma forma. E as guerras que acontecem no mundo, todas elas, não importa se é a Rússia invadindo ou os Estados Unidos, não importa como seja. Porque se você pegar a história americana, e não importa os lados, porque quem tem lado, eu já falei, é burro, imbecil, que não tem cérebro. Né? O cérebro dele é vazado. De um lado entra merda, do outro sai merda. Então o que você tem que entender? As elites controlam os lados, porque os lados foram feitos, né, em 1789, na Revolução Francesa. Ali houve uma jogada, mas ele criou aquilo ali para separar, ele foi inteligente. Havia uma revolta, porque os franceses, né, a literatura francesa, a maioria dos franceses são muito bons leitores. Você quer ver um agora? Esse governo aí, o atual governo francês, né, ele entrou em um certo colapso. E o povo foi para a rua, não foi partidos políticos não, foi o povo em massa. Então, o que ele teve que naquela época fazer? Ele fez um acordo, ele criou a direita e a esquerda, para satisfazer os dois lados. Mas, na mente daqueles que vieram derivados dessas estruturas sociais, né, pegam esses movimentos e não entendem. Teve um cara aí querendo discutir comigo, falando, né, de Karl Marx. Quando ele terminou de falar, eu falei, cara, onde o Karl Marx foi formado? Ele falou em Berlim, então você não sabe de merda nenhuma. Desculpe essa palavra que eu estou falando, mas merda que eu estou falando é um troço que não tem proveito. Não estou falando de... é fezes mesmo. Fezes, né? A palavra mais adequada é isso. Porque ele não foi formado na Alemanha, ele foi formado na Inglaterra. Aí o cara vem com uma irrealidade composta de uma estrutura ditatorial formada num molde de não sei da onde, né? Tentando inverter os valores e tentando colocar uma direita imposta a um sistema que não tem razão. Por quê? Se ele defende a Inglaterra, ao mesmo tempo ele crucifica Karl Marx, que foi um dos maiores mentores do marxismo. Aí o cara tenta relacionar isso ao terrorismo de Hitler, que era de extrema direita. Qualquer biblioteca ou enciclopédia, que é a mesma coisa, e teve um imbecil dizendo que enciclopédia e biblioteca e enciclopédia é uma coisa, fez uma mistura. Epicédia é uma coisa, enciclopédia é uma coisa, tudo a mesma coisa. Só muda o nome de falar, a forma de falar. Então o que acontece? A pessoa fica polarizando um monte de coisa. Aí entra o que? A receita. Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Universal, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. E de tanto ele é que ele não se acha. Ele pega o que é a tendência, o que é melhor. Você pensar ou que pense por você. Porque toda pessoa, não que eu estou dizendo que você tem que sair da religião, você tem que ter uma consciência disso. Você pode fazer parte de uma religião, tá? Não sou contra, mas, meu amigo, não deixe que ninguém fermente algo ideológico ou filosófico na sua cabeça. Pesquise, meu. Não vá atrás do que o cara está falando. Pesquise. Pesquise. Porque pesquisar, né, não é pesquisar a biblioteca de Nando Moura, não. Pelo amor de Deus. É pesquisar um livro, né? E para com essa bobagem. Que tem um cara, mas isso aí é a tal universidade. Peraí, não estou dizendo que a universidade está manipulando os livros. É brincadeira, né? Olha, eu nunca consigo entender como que é juntar a praticidade ao ilegalismo fundamental. É como reunir, né, um monte de meleca junto e enfiar no ouvido. E ficar saindo da boca um monte de idiotice que não vai te dar nenhuma noção de lógica, a não ser revolta. Por quê? Enquanto existirem lados, vão haver rivalidades. E havendo rivalidade, vai haver guerras. E as guerras, elas servem para alimentar um mecanismo, seja ele estrutural,
seja ele social, seja ele o que for. Mas aí entra a indústria das armas, a indústria do petróleo, que eles precisam disso. Então, meus amigos, a própria ciência se evoluiu através da guerra. Os próprios experimentos científicos vieram de muitas guerras. Então, se o mundo que você acha que está evoluindo, entre uma parte a ciência que evoluiu, a outra parte social, o mundo está regredindo, porque a tendência do homem capitalista selvagem ou comunista selvagem no molde chinês, podemos entender que a alienação, seja ela tanto de esquerda, de direita, de centro ou de qualquer outra porcaria, as filosofias e as metas são as mesmas. Elas têm que ter alguém para servir como bode expiatório. Quer ver uma coisa? Os Estados Unidos têm o maior orçamento militar do mundo. Depois vem a China, depois vem a Rússia. Agora, essa questão do maior orçamento não quer dizer que seja o melhor. É o maior. Porque quanto mais você tiver, mais gasto você tem. Então, exemplo disso, quem está por trás disso? São as indústrias, que ganham milhões. Então, tudo que é uma consequência. Se você diminuir as guerras, você vai diminuir o quê? A chance da empresa vender armas. A chance da empresa vender munição. Não havendo guerras, o que vai acontecer com a indústria? Vai encolher. Encolhendo, ela vai fechar. Fechando, ela vai causar desemprego. Aí vem o colapso econômico que pode acontecer, que aconteceu em Roma e que pode acontecer com os Estados Unidos. Porque 70% de tudo que os Estados Unidos produz está relativo ao quê? Às indústrias de armas e petróleo. Se um presidente mudar essa estrutura, ou ele começar a desafogar, não haver mais guerra, não haver mais exploração de petróleo, os Estados Unidos vai ruir. Porque a economia americana está baseada em armamento e petróleo. Não tem outra, porque o resto, meu amigo, ela depende de tudo. Como ela também tem uma indústria muito, muito forte, ela também depende de uma reação. Então, o que define você fabricar várias armas e não ter para onde vender? Se onde gastar, você vai ficar estocado. Estocado, aquilo ali vai apodrecer, vai acabar, então tem que haver renovação. Enfim, meus amigos, o vídeo hoje foi mais para colocar a lógica. Né? A lógica, ela existe. Agora, depende do ponto de vista que você quer enxergar. Se você prefere ficar correndo atrás de maluco, fique tranquilo, fique livre para fazer isso. Eu vivo com a lógica e com as situações. E que Deus possa abençoar cada um de vocês.